Pedro, você falou com integrantes da oposição sobre esta análise do nome de Jorge Messias, sobre a sabatina e depois votação em plenário. O que você apurou em relação à votação secreta? Olha, eu conversei com 3 senadores da oposição, 2 conversas foram reservadas, uma não, então eu vou entregar a fonte que teve a conversa não reservada, que foi o senador Exalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Primeiro, ele disse que ainda não está com o voto definido. Vai querer primeiro ouvir a sabatina para depois decidir se vai votar ou não a favor da indicação do Jorge Messias. O que é uma sinalização de que, inclusive, parlamentares do próprio PL, da oposição, mesmo aqueles ligados ao bolsonarismo, podem eventualmente apoiar o Jorge Messias. Agora, ele falou exatamente isso que a Abel mencionou anteriormente, que a questão do voto secreto deixa a votação em aberto. Portanto, a indicação do Jorge Messias pode ser favorecida, sim, pelo voto secreto por parlamentares que não querem se expor nas suas bases, mas que têm ali alguma simpatia ou pelo menos têm alguma relação, nem que seja por meio da religião com o Jorge Messias. Eu cito religião porque no caso do Flávio Dino, a questão era mais complicada. A gente está falando agora de um indicado que é evangélico, que tem o apoio de ministros do STF que foram indicados por Bolsonaro, inclusive André Mendonça defendeu o nome do Jorge Messias numa cerimônia na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, de bolsonaristas, organizada pelos bolsonaristas. Então, André Mendonça está em campanha aberta pelo Jorge Messias. No caso do Flávio Dino, que, como a Abel lembrou, teve 77 votos, ele é um ex-comunista. Não sei se existe ex-comunista, ele não era mais do PCdoB quando foi eleito senador, era do PSB, mas ele tem um histórico de militância na esquerda, né? Então ele tinha naturalmente muito mais resistência do que o Jorge Messias. O pessoal fazendo da base do governo está otimista, teve uma apuração do Caio Junqueira ontem que falou que o governo acredita entre 48 e 52 votos, são necessários 41 votos para aprovação. E essas 2 outras fontes de senadores de oposição, um deles bolsonarista, com os quais eu conversei reservadamente, também avaliam que sim, Jorge Messias deve ser aprovado sem maiores problemas. E aí tem um outro fator importante, que é o fator Davi Alcolumbre, porque muita gente está ainda se perguntando qual vai ser a posição do Davi Alcolumbre. Ele deu uma sinalização muito positiva ao imprimir um ritmo célere nesse processo de sabatina, porque ele poderia, se quisesse, procrastinar por meses, como ele fez com o próprio André Mendonça. Mas não, deu ali um ritmo bem acelerado, que era o que queria o governo. Isso mostra que talvez o Davi Alcolumbre já tenha feito esse movimento de reaproximação com o presidente Lula. Falta aquele famoso churrasco que o presidente Lula prometeu, fez com o Hugo Mota, mas ainda não fez com o Alcolumbre, mas aparentemente os interlocutores dos 2 lados estão conversando, arrumando o terreno, preparando o terreno para que os 2 se encontrem. Existem interesses convergentes entre o presidente Lula e o Davi Alcolumbre no Amapá, base do presidente do Senado, candidaturas que são convergentes, e também existem interesses de agenda que podem se contribuir para essa aproximação. Se o Davi Alcolumbre jogar parado, isso é bom para o governo. Se o Davi Alcolumbre ajudar o governo, melhor ainda. Se ele só não atrapalhar, já é uma boa notícia para o presidente Lula, que pode ter o seu indicado. Porque quando o presidente Lula decidiu enviar a indicação para o Congresso Nacional, muita gente se questionou se isso tinha sido feito em comum acordo com o Davi Alcolumbre, que aparentemente não. O Davi Alcolumbre chegou a conversar com o presidente Lula, teria desaconselhado a mandar agora a indicação, mas a leitura no governo foi que só ia piorar o cenário, porque a gente vai se aproximando do período de recesso parlamentar, das eleições, e colocar essa decisão para depois da eleição é de altíssimo risco.